E eu quero convidar a você a abrir a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Nós vamos ler do capítulo 14, do verso 13 ao verso de número 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Capítulo 14. Queridos irmãos, eu iniciei meu ministério com jovens e adolescentes, fui líder de jovem no período que eu estava na Assembleia de Deus, professor de EBD, comecei a pregar em cultos de jovens, congressos, enfim. Eu iniciei meu trabalho com a juventude. E como um jovem cristão, enfrentei inúmeros desafios, como qualquer jovem enfrenta num contexto de uma sociedade secularizada, uma sociedade de cybercultura, midiática, e essa sociedade, por sua vez, ela valoriza muito o extraordinário. Nós vivemos na sociedade do espetáculo e as pessoas elas querem sempre ter uma importância, ter a aprovação social, ter muitas curtidas nas mídias sociais. Então, esse ser humano, ele, nesse contexto de uma sociedade que é muito do espetáculo, do extraordinário, se esquece de valorizar as coisas ordinárias, do cotidiano, do dia a dia, a simplicidade da vida. Até o culto, por vezes, ele tem que acontecer algo extraordinário, miraculoso, sensacional. E as pessoas elas vão a cultos, templos evangélicos, com a intenção de serem impactadas por algo extraordinário, um culto que é um espetáculo. Diga-se de passagem que na televisão nós temos até show da fé, né? Então imagine só a que ponto nós chegamos de compreensão. Então nós temos que entender que Jesus Cristo, ele viveu o cotidiano, o simples, as coisas ordinárias, sendo ele filho de Deus. Então, jovem cristão, discípulo de Jesus, a igreja não vai promover assim coisas extraordinárias, espetaculares, para atender essa necessidade que a cultura colocou no seu coração. Porque o verdadeiro culto cristão, Cristo é suficiente. Amém, amados? Vou repetir. No verdadeiro culto cristão, Cristo é suficiente. Então, se você vem à igreja procurando algo mais além do que Cristo, você entrou no lugar errado. Aqui nós pregamos a suficiência de Cristo, como também a supremacia de Cristo. Cristo está acima de tudo e de todos. Amém, amados? Então, aí as pessoas esqueceram da suficiência e da supremacia de Cristo. Um pregador inglês muito conhecido, Martin Lloyd Jones, nas suas pregações, ele sempre dizia, você tem que exaltar a Cristo na pregação. Você tem que colocar que ele é supremo e ele é suficiente. Mas, infelizmente, os jovens pregadores foram se esquecendo. E hoje nós temos cultos antropocêntricos. O homem está no centro do culto. E o culto, amado, verdadeiro, bíblico, ele é cristocêntrico, ele é teocêntrico. Cristo está no centro. Então, queridos, caminhando nesse texto, meditando sobre ele, nós aprendemos lições fundamentais para a vida. Vivemos em uma cultura que glorifica o extraordinário. O feed precisa ser o mais bonito. A conquista precisa ser a mais relevante. O talento precisa ser muito diferente. Mas e quando tudo o que temos nos parece comum? E se em vez de uma grande plataforma, Jesus nos encontrar com um lugar simples, um lanche? Mateus 14 nos apresenta um cenário que pode parecer simples, o cotidiano. Uma multidão com fome, um deserto, um grupo de discípulos preocupados. Mas nesse mar ordinário,
Jesus revela o extraordinário. Não depende do cenário, mas depende da entrega. Então, queridos, naquele contexto ordinário, comum, do ministério de Jesus, os discípulos vivendo o ordinário, vivendo o comum, simples, Jesus, ele manifesta o extraordinário de Deus. Mas esse extraordinário de Deus vivencia ele quem caminha com Jesus, quem anda com ele. Porque, queridos, a gente espera o extraordinário de Deus. Deus faz coisas maravilhosas, espetaculares, sendo que nem o ordinário comum que é para você andar com Deus, você faz. Se você espera algo de Deus extraordinário, aprenda a viver o ordinário no segmento de Jesus. E esse princípio que Jesus nos colocou, de viver o comum, o simples, o cotidiano, o básico, nos remete àquilo que Jesus, ele vivia, a simplicidade do Evangelho. Porque Jesus, ele se comunicou para pessoas as quais não tinham instrução, não tinham conhecimento. Boa parte do público que Jesus comunicava eram analfabetos. Eram pessoas que não tinham leitura, não tinham conhecimento. E aí, queridos, nós estamos levando Jesus para os castelos de marfim teológico. E a gente esquece que a pessoa simples, ela também precisa ouvir o Evangelho de Deus. Ela precisa chegar aqui e se alimentar no Espírito. E aí a gente faz todo um academicismo, toda uma elaboração teológica, e o cara sai daqui faminto, porque não comeu nada. Amém, amados? Então, querido, não enfeita não. Um arroz com feijão e uma saladinha de tomate, um bifinho bem feito, é bom, não é, irmão? Aí tu quer agradar, quer fazer, tu vai fazer um estrogonofe, quer fazer uma lasanha, faz uma bagunça danada, e o povo sai com fome. Então, amados, a maior sede do mundo é a sede espiritual. E a maior fome do mundo é a fome espiritual. E Jesus, querido, ele diz que nem só do pão viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí a gente tem uma juventude, pelo vazio, por não se alimentar de Deus, gera ansiedade, um vazio interior. Sabe onde ele vai tentar preencher isso? Nas redes sociais. A ansiedade comendo muito, uma carência afetiva, tentando buscar afeto em pessoas. E o Satanás, o inimigo, amados, tem um monte de pedófilo aí. Tem um monte de gente maligna, influenciando adolescente da igreja, pelo vazio que ele tem de Deus. Meu querido jovem, adolescente, usa o celular, usa a tecnologia, mas reserva o melhor tempo da sua vida para Deus. Porque a tecnologia está nos aproximando de pessoas distantes, mas nos afastando de Deus e daquelas que estão mais próximas da gente. E aí essa carência afetiva que hoje o adolescente, o jovem vive, pela ausência de Deus, o Satanás, o inimigo, tenta criar um monte de subterfúgio para alimentá-los dele do que é do inferno, daquilo que vem contaminado, para destruir, para afastar de Deus. Então, jovem, você quer viver o extraordinário de Deus? Comece a acertar as coisas ordinárias da sua vida que tem te afastado dele, amém? Não adianta vir aqui no cultão, cantar, pular, se emocionar, vira tudo uma emoção, chega no outro dia, está vazio de novo. Quem está me entendendo, diga amém. Porque parece assim que o jovem é movido para o congresso. Perto do congresso, tudo jovem fica santo, fica crente. No dia do congresso, parece que está todo mundo cheio do Espírito Santo do evento. Passou, amados. Está tudo vazio de novo. As pessoas vivem de evento e de programação. Ei, jovem adolescente, Deus quer que você viva na plenitude do Espírito. Quer que você viva cheio constantemente. Porque não adianta você estar vaziozão e achar que vai começar a se relacionar mais cedo, isso vai ser bom para você. Não vai. O camarada está com 14 anos, pastor, estou procurando uma namorada.
Tu vai morar onde, rapaz? Não sei, tô apaixonado. E quem te banca? Você trabalha? Ah, pastor, não sei. E na hora que a menina te pedir um sorvete, você vai, vamos tomar um azinho, tá fresco, né? Quem tá me entendendo, diga amém. E aí tá tudo assim, mano, tudo assanhadinho. Aí a gente vive numa cultura de hipersexualização. Aí a mãe já veste a filha dela de 12 anos como fosse uma mulher adulta. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E estimulando inconscientemente a filha dela a despertar a sexualidade fora do tempo. Amado, eu tinha 12, 14 anos, eu corria na rua, dia de chuva, andava de bicicleta, nem pensava em negócio de menina. Hoje o moleque está com 11 anos, eu já tenho minha namorada. Tem nada, rapaz. E você põe limite desse moleque aí. Quem está me entendendo, diga amém. Porque, queridos, nós precisamos vivenciar o evangelho dentro do lar. Hoje, os filhos estão mandando dentro dos pais em casa. Os pais estão perdendo a autoridade dos filhos dentro do lar. Ei, irmã, ei, irmão, quem te deu autoridade espiritual sobre esse jovem, esse adolescente, é você. Você é o pai, você é a mãe. Se a sua filha está usando roupa culta, é você que compra. Se o seu filho é rebelde, é desobediente, é você que não põe limite. Aí quer que a igreja corrige? Que o professor da salinha corrige? Querido, se enche do Espírito Santo, exerça o seu sacerdócio, exerça a sua autoridade espiritual naquele lar. A casa lá quem manda é você, quem paga a conta é você, quem recebeu a autoridade de Deus lá dentro é você, então exerça. Para de ser um pai frouxo e uma mãe frouxa. Está diminuindo, glória a Deus, né, pastor? Está apertando o cinto. Porque, irmão, aqui não tem evangelho tangue não, viu, irmão? E miojo. Aqui é buchada de bode mesmo. Aqui a comida é pesada, amém, amado? Mas você vai ser alimentado em nome de Jesus. Então, queridos, o primeiro princípio que a gente aprende, Jesus encontra a gente onde a vida é simples. Jesus, amados, andava com as pessoas, com a pessoa que trabalhava no campo, o camponês, as coisas simples da vida. E Jesus se utilizava do cotidiano, das coisas simples daquelas pessoas para ensiná-las. Então, nessa dimensão de simplicidade, é que a gente tem que nos fazer uma pergunta. Jesus havia acabado de saber da morte de João Batista. Ele buscava um lugar à parte, mas é seguido por uma multidão. E o que ele faz? Cura os enfermos e fica ali com eles. Amado, Jesus estava exausto com a morte de João na cabeça, João Batista. E aquela multidão seguiu Jesus. E ele, no verso 14, tendo Jesus saindo, viu uma grande multidão, possuída de íntima compaixão por ela, curou os seus enfermos. Aquelas pessoas, elas seguiam Jesus porque elas tinham suas necessidades. Aquelas pessoas iam atrás de Jesus, se esforçavam para procurá-lo, porque era a única alternativa que elas tinham. Elas não tinham quem pudesse, naquele momento, resolver os problemas dela. E Jesus, com a sua compaixão, ele as curou. E, queridos, o que isso tem de aplicação para nós? Jesus Cristo precisa estar vivo na sua vida, amém, amados? Porque quando as pessoas forem procurar você, você precisa se mover de compaixão pela vida delas. As pessoas vão adentrar essa igreja, amados, enfermas, doentes, com a família arrebentada, com problemas financeiros, com inúmeras dificuldades. E se a gente não se mover com compaixão como Jesus, elas vão sair da mesma forma. Amados, se nós somos o corpo de Cristo, então por que as pessoas não são mais curadas? Se Jesus tocava nos enfermos, eles eram curados. Se nós somos os pés de Cristo, por que nós não vamos mais em direção aos perdidos? Se nós não somos a boca de Cristo, então por que não pregamos mais a verdade?
Então, se nós somos o corpo de Cristo, devemos agir como Ele. Veja que ele estava cansado, muito trabalho. Mesmo assim, ele se dedicou aos outros. Evangelho verdadeiro é a pessoa se dedicar ao próximo. Viver igreja, querido, é superar o individualismo, o egoísmo, a soberba e aprender a viver em comunidade. E as pessoas têm dificuldade de vir à igreja porque têm dificuldade de se servir, de se entregar e da comunidade moldar ela. Por isso que hoje está na moda o tal do desigrejado. Ah, não preciso de igreja, eu tenho a minha autoadoração, a minha autorreligião. Amados, membro fora do corpo é aberração. Amém? Se você faz parte do corpo de Cristo, querido, se você faz parte dessa igreja, você precisa começar a ter mais compaixão pelas vidas. Amém, queridos? A Bíblia fala que nós temos que cuidar dos domésticos, não? Então, se eu não estou tendo compaixão nem pelas dores e as doenças dos meus irmãos, quanto mais pelos outros. E Jesus, ele teve esse sentimento. Embora cansado, muito trabalho, ele se moveu em direção àquelas pessoas e as curou. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos se aproximaram, dizendo: o lugar é deserto e a hora é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Amados, os discípulos também já estavam exaustos, porque o trabalho de Deus cansa, querido. E eles vendo aquela multidão, olha, despede elas, deixa eles precisam se alimentar. E Jesus já havia se movido de compaixão para curar aquelas pessoas. E agora a compaixão de Jesus vai ir para um outro nível. É o que nós vamos aprender nesse momento. O extraordinário começa com o que a gente tem. Os discípulos têm uma reação lógica. Despede a multidão. Jesus dá uma resposta ilógica. Deem vocês de comer. Veja, os discípulos olham para aquela multidão e na sua racionalidade eles precisam ir embora para se alimentar. Lógica. E aí Jesus diz algo que é ilógico. Deem vocês a eles de comer. Querido, você tem algo para dar de comer à multidão? O que você tem para alimentar a multidão faminta de Deus espiritual? Porque, queridos, uma coisa que eu aprendi que pastor tem pasto, amém? Amados irmãos, a seca do ano passado foi terrível. Eu estava pastoreando no Vale do Paraíso. E a maior dificuldade que aqueles homens que tinham terras naquele período é que o gado não tinha pasto. E aí chegou mais um tempo da chuva, custou para chover, veio uma praga, uma lagarta que começou a comer o pasto. E eles, a preocupação ainda não ainda aumentou, porque eles não tinham com que alimentar os seus animais. Então eles começaram a clamar a Deus, começaram a pedir para o pastor ir lá orar, e pela graça de Deus as coisas se resolveram, amém, amados? Se os homens se preocupam em ter que alimentar os bois dos quais vem o seu sustento, por que nós não estamos preocupados em alimentar as pessoas espiritualmente? Então, para você alimentar, você precisa ter algo. E os discípulos, naquele momento, eles não tinham nada. Mas vai surgir algo interessante. Verso 17. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Queridos, o pouquinho que você tem, entrega nas mãos de Jesus, amém? Porque tudo ali era ordinário, era simples, era comum. E eles tiveram que entender que para o milagre acontecer, o extraordinário acontecer, você precisa entregar
nas mãos de Jesus. Tem muita gente aqui ansiosa, preocupada. Eu tenho muito pouco, não sei como vai ser. Querido, descansa, entrega na mão de Jesus nessa noite. Porque, queridos, a gente tem uma cultura muito do querer receber. Eu vim para receber. E a lógica do evangelho é você se doar. Amém, amados? Que é dando que se Porque quem só recebe, por vezes ele não tem nem para dar. Por isso que ele só pode receber. Agora, quem doa, amados, além dele ter para ele tem para oferecer. Amém, queridos? E, amados, nós precisamos aplicar isso. Porque a gente vive numa cultura. Porque eu sou pobre, eu tenho dificuldade, eu não tenho nada para oferecer para Deus. Querido, você tem muito para oferecer para Deus. Mas quando você oferecer, oferece o melhor. A viúva pobre, ela tinha muito para oferecer para Deus? Tinha, amados. Mas o que ela tinha, ela ofereceu o melhor. Todo mundo lá tinha ricão, estava dando, mas era o que sobrava. Ela não, ela ofereceu o melhor. E, queridos, Deus não quer sobras. Deus espera de você o seu melhor. Amém, amados? Não é o que sobra do seu tempo, não, querido. É o melhor para você orar, para você ler a Bíblia. Não é o que sobra dos seus recursos. É o melhor que você oferece para Deus. Lá em Israel, eles tinham que levar o melhor grão, o melhor animal. Tinham que dar a melhor veste para o sacerdote. Era o melhor. Hoje a cultura não oferece o que sobra. Amados, lá no texto de Malaquias, quando Deus repreende o povo, ele repreendeu principalmente o sacerdote, que o sacerdote estava recebendo do povo animal morto, aliás, animal cego, doente, e oferecendo sacrifício para Deus. Deus não estava se agradando daquele sacrifício. E ele repreendeu o sacerdote no texto de Malaquias. Então, amados, quando você for pensar em oferecer algo para Deus, ofereça, mas de coração e procurando fazer o seu melhor para Ele. Então, querido, se você quer viver o extraordinário de Deus, entregue o que você tem nas mãos de Jesus. E dentro desse raciocínio de lógico, Jesus diz para os discípulos, e ele disse, trazei-os aqui. Os discípulos, não, o que ele vai fazer? Quantidade pequena de pães e peixes. É ilógico. Você vai lá, vai trazer algumas coisas que não supririam, por vez, a fome de uma ou duas pessoas, ainda mais daquela multidão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Queridos, entregar nas mãos de Jesus é algo desafiador. Não tem a ver com a sua lógica. Mas se você colocar nas mãos dele, ele abençoar, vai multiplicar. Quem recebe essa palavra nessa noite? Coloque nas mãos de Jesus. E esse colocar vem de uma entrega, de uma dedicação. Quando tiver nas mãos dele, querido, a sua vida, a sua família, o seu negócio, o seu ministério estiver nas mãos dele, ele vai abençoar e vai multiplicar. A que dificuldade que a gente diz que entregou algo para Deus, está na mão dele, mas você não dorme, não tem paz. Que entrega é essa? Se você entregou, querido, então descansa. Amém, amados? Tem gente aqui, amado, que não dorme. Querido, se você vai passar a noite inteira sem dormir, vai resolver o problema? Então ora, descansa, entrega na mão de Deus e dorme. Amém, amados? Essa insônia vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. E você vai dormir em paz. O milagre não começa no pão, começa no coração. Amém, amados? Porque o milagre que Jesus fez era para curar
a vida que é ordinária somente pela lógica da racionalidade. A gente perde a visão da fé no dia a dia, no cotidiano. A gente acha que o milagre sobrenatural só vai haver num culto, em algum local. Não, amados. O fato do sol, a distância dele está da terra e da lua, e tudo aqui está perfeito, o ciclo da criação, tem como você explicar? Isso já é milagre. Amém, amados? O universo macro, micro, toda a realidade que está posta diante de nós, não tem explicação. É um milagre. Hebreus 11:6 diz que pela fé nós cremos que o mundo foi feito pela palavra de Deus. Então tudo que foi criado é um milagre, amados. Não cabe dentro da lógica humana. Tudo que foi criado por obedecer. E tudo que foi criado para obedecer. E pela obediência dos discípulos, o milagre aconteceu. As pessoas querem desfrutar milagre sem obedecer à voz de Jesus, sem obedecer o comando dele. Querido, quer ver um milagre na sua vida? Passe a obedecer à voz de Jesus, atender os comandos dele, por mais que não caiba na sua lógica, na sua razão. Obedeça, obedeça e creia. Hoje Jesus está curando a incredulidade do coração. Porque começou aqui, na essência dos discípulos. Eles precisavam perceber isso, queridos. E nós estamos, amados, precisando curar a nossa incredulidade. Porque o contrário de fé não é dúvida. O contrário de fé é incredulidade. Muitas vezes a pessoa tem dúvida, mas ela vai rompendo a sua dúvida, exercitando a fé para esperar o extraordinário de Deus. Então, jovem, parece que é ilógico você vir de uma família pobre e achar que não tem oportunidade para você. Querido, para um pouquinho com esse TikTok, vai estudar, vai ler livros, se aplica à leitura, para de desperdiçar tempo com pessoas sem futuro, com curso, eu estou fazendo curso técnico das improbabilidades, da impossibilidade. Para com isso, rapaz. Caminha pela fé, ouve a voz de Jesus. E creia que Jesus pode abrir portas para você. Ah, pastor, mas aqui não tem oportunidade. Amados, tem concurso público, tem coisa no Brasil inteiro. E eu não vou te segurar, não. Eu quero que você prospere e seja abençoado. Nós queremos enviar você ainda como missionário para onde você for. Amém, queridos? Mas não desperdice o seu tempo é vida. Estude, se aplique. Querido, olha para cá, jovem. Eu trabalhava num serviço pesado, duro. Estava todo mundo lá roncando, dormindo na hora do almoço. E eu estudando, lendo, comprando livros. Os rapazes chegaram no seminário tudo com motinha nova, eu montando a minha biblioteca. Final de semana, todo mundo curtindo, eu estudando. Queridos, depois que eu me formei, depois de 3 anos que eu me formei, eu me apliquei tanto aos estudos que o seminário me contratou para ser professor. Mas você acha que foi fácil? Você acha que foi assim, do dia para a noite? Não, amados. Aquelas pessoas se esforçaram para ir até Jesus, andaram, caminharam. E aí a gente quer hoje pregar uma mensagem sem que a pessoa se esforce, sem dedicação, sem disciplina. Amados, a Bíblia diz, esforça-te que eu te ajudarei. Ei, rapazão, você acredita, acordando meio-dia, você acha que Jesus vai fazer alguma coisa na tua vida, rapaz? Hã? Aí a mãe fala assim, vem aqui tomar o leitinho, meu filho. Ah, irmão. Ah, irmão, faz isso não. Ai, acordou, princesa, 11 horas. Isso vai pra frente, irmão. Aí deixa o cara ficar o dia inteiro na internet, Netflix não estuda. Vai pra onde? Que futuro é esse? Ai, mas ele é tão lindo, pastor. É o cara não trabalha, não estuda, não tem nada com a vida, menina. Acorda, minha filha. Aí, uma vez uma gente, vai, pastor, meu marido não toma banho, fede. Não sei como fede tanto.
Quando você orou, você pediu o quê? Ai, pastor, eu pedi para Deus me dar um gato. Tá bem feito, meu filho, gato não toma banho. Bem feito para você. E aí, queridos, a gente não vivencia essas coisas, porque a gente limita o poder de Deus. Mas se você, jovem, colocou o seu futuro na mão de Jesus, você vai viver o extraordinário. Se você, jovem, obedece o comando de Jesus, ouve a voz de Jesus, você vai viver o extraordinário. Mas você precisa se entregar, queridos. Se coloque de pé no nome de Jesus.